Pronto, senhores, fizemos a conclusão da parte de sacas, carregamentos, posturas, e agora vamos adentrar aqui na parte de amarração, né? Vamos ver algumas técnicas de amarrações, algumas, alguns princípios e responsabilidade, tipos de amarração, e espero que os senhores aproveitem essa parte dessas orientações. Então vamos lá. Amarração e consolidação de cargas no transporte rodoviário, né? E aqui no que diz respeito às seguranças, normas técnicas e procedimentos. Permitir o correto entendimento dos conceitos teóricos e práticos da amarração de cargas com segurança para o transporte rodoviário, identificar seus principais riscos e prevenir acidentes através da correta consolidação e amarração da carga, visando a redução do número de acidentes e o custo adequado, a um custo adequado. Serão introduzidos os principais conceitos técnicos das normas europeias, normas e portarias brasileiras. Então, agora irei passar para os senhores quais são esses procedimentos, quais são essas responsabilidades para estarmos pontuando, né, os seus pontos mais relevantes desses procedimentos. Então, temos aqui princípios legais sobre a amarração de cargas. Nós temos também a responsabilidade do motorista, nós temos a responsabilidade do expedidor e do carregador de carga, nós temos a responsabilidade do proprietário do veículo, nós temos princípios físicos, forças atuantes, atritos, peso, estabilidade da carga, nós temos normas técnicas vigentes da ABNT, europeia e portarias do CONTRAN, nós temos estabilidade das estruturas veicular, instruções para distribuição de carga, nós temos pontos de amarração dos veículos de transporte, nós temos as cintas textas para amarração das cargas, nós temos cabos de aço para amarração de carga, nós temos corrente para amarração de carga, nós temos cordas sintéticas para amarração de carga, nós temos equipamentos auxiliares e acessórios, nós temos tipos de amarração de carga, amarração por atrito, envolvente, nós temos tipo de amarração de carga com amarração direta, diagonal, nós temos dimensionamento de sistema de amarração, cálculos e especificação, e também nós temos os exemplos práticos de casos do dia a dia na questão dos transportes. Então, isso aqui tem alguns pontos que iremos ir trabalhando, né, com os senhores aqui, tá? Então, vamos dando sequência aqui. Bom, e nosso conceito teórico de amarração, princípios e responsabilidades sobre a amarração, tipo de amarração, né? Para quem são essas informações e quem são esse grupo de pessoas que serão indicadas essas orientações. É indicado ainda para profissionais que executem içamento de cargas, tais como motorista, ajudante e seus supervisores, a fiscalização dos serviços e seus contratantes, avaliadores, gerenciadores de riscos, corretores e seguradoras e responsáveis pela operação propriamente dita para fins de atualizações técnicas. Então, esses são um grupo, né, de pessoas que também são indicados para que façam serviço de içamento de carga, que tenham esse conhecimento mínimo necessário sobre a parte de amarração dos equipamentos. Vamos começar aqui, senhores, com a nossa técnica de amarração. E a primeira que trazemos aqui é a amarração direta, né, que consiste na fixação direta do veículo. Nesse tipo de amarração, nós podemos reduzir a quantidade de amarração de 8 para 4, devido à adição de um ângulo beta, né, e de um ângulo transversal alfa ao ângulo vertical. Com a ajuda da amarração diagonal, é possível fixar a maioria das cargas pesadas. Com este método, os pontos de amarração são posicionados na superfície do assoalho do caminhão e na própria carga. Os conjuntos de amarrações, cintas, cabos de aço ou correntes ficam conectados entre esses pontos de amarração e, em contraste com a amarração por atrito, né, são levemente tensionadas e
esticados por meio de apertos manuais. Então, é uma técnica de amarração que forma ângulos, né? E consiste numa quantidade de amarração que pode até ser reduzida a questão de pontos de fixação, utilizando a própria estrutura do veículo, né, para fazer essa amarração. E agora iremos ver aqui a amarração diagonal. Podemos verificar que na amarração diagonal teremos dois ângulos, o alfa e o beta. O ângulo alfa é medido entre o equipamento de amarração e a superfície do carregamento. Na imagem aqui, eu acredito que vocês, eu coloquei a canetinha aqui, mas não sei se vocês estão percebendo, se dá para mostrar a canetinha. Então, nós temos aqui o ângulo formado, né, pelo alfa, né, que vai aqui do equipamento, né, até a superfície do carregamento, né? Aqui nós temos o ângulo alfa. Dando sequência, o ângulo beta, né, é medido entre o equipamento e a amarração do eixo longitudinal da superfície do carregamento. É esse outro ângulo aqui formado, né, por esse ponto de amarração. Uma vez conhecendo estes ângulos, temos que retirar das tabelas das relações trigonométricas dos mesmos, que no caso do alfa, né, será o seno e o cosseno, e no caso do beta será apenas o cosseno. Então, pela imagem aqui, dá para que vocês percebam o ângulo formado pela amarração. Qual é o nosso intuito aqui? É mostrar para os senhores de forma mais ilustrativa, porque se a gente for adentrar na trigonometria, vai ficar mais complexo, mas de forma aqui que a figura ilustra, dá para a gente entender a questão da amarração diagonal. Para obtermos os maiores níveis de segurança e as menores capacidades de carga dos conjuntos de amarração, o ângulo alfa deverá permanecer no intervalo de 20 a 65 graus e o beta deverá permanecer no intervalo de 6 a 55. Aqui a gente volta a mostrar novamente, né, pelo tipo de amarração, os ângulos que são formados, né? Aqui nessa parte superior nós temos aqui o ângulo alfa, que é formado pela amarração, e nós temos também o ângulo beta aqui formado nessa figura aqui, a ilustração da amarração. Né? Aqui na parte de baixo também nós temos por outro ângulo, né? Mostrando como é que esse ângulo é representado. Né? Aqui nós temos o alfa como ângulo horizontal, né? E também temos o beta aqui numa visão, né, de ângulo horizontal, para que vocês possam ter ideia como é formado nessa figura. Vamos lá, senhores, vamos dando sequência aqui às nossas amarrações, nossos tipos de amarrações. Já vimos a direta, a indireta, agora estamos vendo aqui a nossa amarração inclinada. O que consiste essa amarração inclinada? Ela é considerada uma amarração trabalhosa e de alto custo, né? Mas também é muito indicada para que inclui, né, locais com frenagens bruscas, né, que tem essas condições, ou má condições de conservação de ruas, né, ou de pista. Essa é um tipo de amarração mais indicada para essa situação. Então vamos conhecer essa amarração inclinada, no que ela consiste. Nesse tipo de amarração, como podemos ver na figura abaixo, a possibilidade de deslocamento da carga é bloqueada no sentido longitudinal e transversal. Então nós temos dois tipos de bloqueio aqui. Analisando o bloqueio no sentido longitudinal, existe a possibilidade da carga mover-se em curva no sentido transversal ou vice-versa. Dessa forma, a amarração inclinada é totalmente eficaz quando utilizamos 8 conjuntos de amarração, né? Sendo 4 longitudinal e 4 transversal. Aí você faz o travamento dessa carga. O que em muitas situações é considerado trabalhosa e de alto custo. Né? A amarração da carga deve ser feita para a viagem normal. Né? Isso também inclui frenagens bruscas, né? Mudanças repentinas de direção e má condição de conservação das estradas e ruas e avenidas. Então, essa é um tipo de amarração eficaz para esse tipo de situação. A utilização da amarração por atrito, aqui nós temos outro tipo de amarração, né, que são de ponto a ponto para fazer o travamento da própria carga no
na estrutura do veículo, né? Nossa amarração por atrito. E no que consiste? É um método associado à força, né? Está amplamente disseminada, visto que é facilmente vista nas rodovias brasileiras, né? Porém sem o respaldo técnico necessário para garantir a estabilidade e imobilidade da carga durante o transporte. Quando eu apresentei para os senhores lá no transportes especiais, que eu mostrei lá, transportes rodoviários especiais, tinha algumas amarrações por atrito, né? Só que nos compartimentos das pranchas eles colocaram umas alças laterais para que a carga possa posicionar, né? Num local, principalmente quando se trata de cargas tipo de cilindros, silos, né, que são cargas que não são retangulares, não tem cantos, né? Então é preciso que você estabilize ela. E boa parte dessas amarrações, né, são feitas por meio de amarração por atrito, né? Aqui no nosso segundo parágrafo, a amarração por atrito ou para baixo realmente se realiza através do uso de cintas de amarração, que são tensionadas sobre a carga, né? Então ela exerce uma pressão sobre a carga, né? Fazendo com que ela crie um atrito maior na própria estrutura do veículo. Através da força ou pré-tensionada, as cintas de amarração atuam verticalmente em relação à carga e a superfície do carregamento, produzindo força de compressão e o aumento do atrito, de modo que as forças atuantes durante o transporte não consigam mover a carga. Mesmo que o equipamento dê uma acelerada ou uma freada brusca, essa amarração por atrito, né, conforme a tensão criada ali da cinta sobre a carga com a estrutura do veículo, a carga não tem como, né, se mover. Aqui agora vamos falar sobre as travas de segurança, né? As travas de segurança tem vários modelos de trava, tem uma forma de você fazer esse travamento, né? Aqui nós temos nessa primeira figura ilustrativa aqui, nós temos até um tensionador de corrente para que você possa puxar, né, para você usar as esperas, né, os pontos de ancoragem da própria estrutura do chassi do caminhão para fazer, né, os travamentos. Essas alças, né, que é feito o enlace aqui do gancho ou das travas. Então vamos lá. Nossas travas de segurança. Os elementos de conexão podem ser fabricados de forma de garra, né, tipo J ou tipo Delta, entre outros. Alguns desses ganchos são equipamentos com travas de segurança. Deve-se exigir dos fabricantes que estes ganchos atendam à norma e à capacidade de carga de ruptura do conjunto de amarração. Ou seja, caso o conjunto de amarração tenha capacidade de carga direta, né, de 2.500 kg, os ganchos devem atender a esta capacidade e possuir carga mínima de ruptura 2 vezes este valor, né, com fator de segurança 2:1. Então tem que ter sempre essa garantia, né, que os ganchos e as travas têm aí um fator de segurança de 2:1. Né? Aqui nós temos 3 tipos de amarrações. Né? Aqui nós temos um tensionador de corrente para puxar aqui para fazer a amarração nos ganchos. Né? Aqui nós temos outra parte de travamento com correntes. Né? E tem que prestar bastante atenção, senhores, quando vocês fazem esse travamento por meio de corrente. Tem que saber se no movimento da carga ali, esses elos da corrente está tendo algum desgaste ou não, ou se no próximo aqui do encontro da corrente com o moitão, se não está tendo um desgaste. E quanto às cintas, tem que perceber se ela não está em atrito com alguma parte viva, né? Ou da própria estrutura do caminhão, ou de alguma fresta, ou do próprio equipamento em si, se ela não está roçando na cinta, né? E esteja comprometendo assim a estabilidade da sua carga, né? E garantindo a amarração segura.
Pronto, senhores. Nos slides anteriores vimos sobre as técnicas de amarrações, amarrações diretas, amarração indireta, inclinada, por atrito, e depois eu fechei com ah, alguns acidentes, né, que acontecem em questão de elevações de cargas, né, e vamos dando sequência aqui às nossas orientações. Vamos para a parte agora de manuseio de materiais. Quero passar algumas orientações relacionadas ao guindaste, né, que é um equipamento muito utilizado na área da construção civil, manutenção, né. É um guindaste sobre pneu, um guindaste móvel, com grandes capacidades de cargas, né. Só perde aqui para os guindastes de esteira, né. Tem guindaste aí, já vi presencialmente guindaste de 250 toneladas, né, da César Transporte, né, que é a empresa, acho que, salvo engano, que ela é de Goiânia. Ela içou uma peça aqui na 040, no Distrito Federal, uma peça de 120 toneladas, e eles utilizaram dois guindastes de 250, né, guindastes aí ignorantes em relação à quantidade de capacidade de carga. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre manuseio de materiais com guindaste. Não é algo aprofundado, mas alguns conceitos básicos sobre o uso desse tipo de equipamento. Então, já de início aqui, eu já mencionei nos slides anteriores, mas eu quero frisar, esses guindastes são guindastes que tem que ter uma atenção muito especial no momento da escolha desse guindaste de um guindaste para que você possa utilizar dentro do seu planejamento de trabalho, né? Lembrando sempre, quanto menos lança ele tiver aberto, mais a capacidade de carga dele aumenta. Tem que tomar muito cuidado em relação à patolagem desse equipamento, né? Tem que ter contrapeso, tem que ter uma superfície onde garanta a estabilidade do equipamento, tá, senhores? E verificar também questões de fiação, né, alta tensão ou qualquer outra condição de impedimento, né, que possa provocar aí uh, algum prejuízo tanto para a sua manobra como um risco para o operador, um risco para as pessoas que estejam envolvidas. A recomendação de segurança para esse tipo de equipamento é que sempre o local esteja isolado, né? A recomendação: nunca fique embaixo de carga suspensa e sempre respeite a capacidade ou limite máximo do equipamento. Essas são as recomendações básicas, né? O trabalho com guindaste normalmente é auxiliado, né? Temos o operador e temos o outro rapaz responsável por auxiliar no momento do içamento da carga, né? Com as técnicas de manobras de sinalização, né? Tanto para içar, para baixar, para recolher lança. Então tem toda uma técnica para trabalhar com esse tipo de equipamento. Então vamos dar uma olhadazinha em alguns gráficos, analisar alguns pontos aqui para fazermos essa conclusão sobre esse equipamento. Guindaste. Qual é a sua definição de guindaste? Definição: é um aparelho com lança giratória e sistema de levemente de carga constituído segundo o princípio da gangorra. Corretamente dimensionado, o guindaste executará a contento todo o serviço e corretamente operado. Trará rapidez e segurança à operação. Com manutenção preventiva em dias, o guindaste dificilmente falhará quando solicitado. Dificilmente falhará. Pode acontecer falhas? Pode. Principalmente em relação à ausência de manutenção, falta de preparo da equipe, uso indevido do equipamento e o não respeito dos limites máximos de carregamento. Vocês podem abrir no YouTube, eu não quis trazer uns vídeos aqui eu acho que eu trouxe só um, lá naquele vídeo anterior, tem alguma coisinha sobre carregamento que mostra um guindaste desse tombando, né? Mas tem vários e vários acidentes acontecendo com esse tipo de equipamento, justamente por abrir a lança demais, né? Não verificar a capacidade de carga, né? O plano de ringue não foi executado, né? A atenção não foi dada para esse equipamento, né? E infelizmente acontece muitos acidentes.
A parte de sinalização de guindaste, né? Nós temos aqui a questão do primeiro passo, que é o içar a carga, né? E como é que eu identifico, Danilo, quando é que está içando a carga? Com o antebraço vertical, o indicador apontado para cima, né? Você vai fazer esse movimento, né? Mova a mão em pequenos círculos horizontais. Então, quando você fizer esse movimento aqui, o operador vai entender que é para içar, né? E para abaixar, com o braço estendido para baixo, o dedo indicador apontando para baixo, mova a mão em pequenos círculos horizontais. Então, vai entender que é para abaixar, né, o moitão. E no terceiro passo, erguer. Como é que faz para erguer a lança, né? Braço direito esticado da mão horizontal, né? Na mão horizontal, dedos fechados, apontando o polegar para cima, né? Fazendo esse tipo de movimento, né? Ele vai entender que é para erguer a lança. E para baixar a lança, como é que faz? É o mesmo sentido, né? Só mudar o mesmo esquema, só vai mudar o sentido, né, para baixo, né? Braço direito esticado na horizontal, dedo fechado, apontado o polegar para baixo, né? Que ele vai entender que é para baixar a lança. E para parar, como é que é feito o procedimento? Braço esquerdo esticado na horizontal, manter a palma da mão para baixo, né? O operador vai entender que esse movimento é de parada. Parada de emergência, né? Braço esquerdo esticado na horizontal, palma da mão para baixo, mover a mão rapidamente para a direita e para a esquerda. O operador vai entender que tem que parar o equipamento imediatamente. Neste momento aqui é importante esse alinhar do auxílio de um auxiliar com o operador que seja uma só pessoa. É muito comum. Já trabalho em obra já há algum tempo e eu já vi que às vezes não vai um auxiliar, algumas pessoas indicam de forma incorreta, né? Não há uma comunicação adequada e nesse momento é que pode acontecer um acidente. Normalmente eles utilizam desses movimentos com as mãos, né, indicando para içar, para baixar a lança, para parar, parada de emergência, mas também com o rádio comunicador, facilitando assim o processo de trabalho. E onde tem duas ou mais, três, quatro pessoas sinalizando para o operador, é claro que isso está evidente que vai acontecer algum acidente ou que não vai dar certo essa instrução de trabalho. Comprimento da lança. Aqui a recomendação. O melhor em qualquer operação é usar o mínimo necessário do comprimento da lança, né? Aqui nós temos um guindaste apenas com a primeira lança aberta, né? Você pode perceber que aqui é um componente. Não dá para entender bem que equipamento é esse que ele está içando, mas ele está utilizando uma espécie de régua, que isso aqui é muito comum para você utilizar na questão de içamento de carga. Normalmente, a maioria dos equipamentos de içamento, eles vêm com os olhares de içamento e já da própria fabricação já tem seu centro de gravidade já preparado, então não tem muito trabalho, é só no momento de içar a carga utilizar ou uma régua, né, ou a cinta, ou cabo e atracar nesses olhares, né, que o equipamento já vai estar no seu centro de gravidade correto. O ideal também é que faça uso de algum auxílio, né, como uma corda. Nunca o operador, o auxiliar, desculpa, o auxiliar vai tocar no equipamento com a mão para fazer manobra muito próximo da carga, que esse cabo pode romper, a cinta pode romper. Então, o ideal é que tenha uma corda, né, com, sei lá, o mais adequado aí, sei lá, 8 a 9, 10 metros, pode ser até maior, para ajudar a guiar, né, no momento de posicionar o equipamento, para você manter uma distância segura, né? E aqui nós temos os cabos, né, utilizados nos guindastes, né? Assegure-se da perfeita distribuição das pernas de cabo entre a roldana,
da lança e o moitão de carga. Utilize o cabo de carga especificado pelo fabricante. Verifique sempre, ao levantar a carga, se os cabos não estão emaranhados. Então, é interessante que vocês olhem bem, né, para saber se esses cabos não estão entrelaçados, né, amarranhados de uma forma que possa criar um bolo maior, né, e danificar esse cabo, ok? Utilize laços ou outros dispositivos para efetuar os içamentos corretos. Nunca dobre o cabo de carga ao redor da peça, né? Utilizar o próprio cabo que vai fazer o içamento como apoio, né? Que isso não dá certo. Utilize o número correto de pernas de cabo para o levantamento pesado e verifique se a ligada quanto às fixações adequadas. Então tem que verificar as artes, as pernas, né, dos cabos para saber se estão todos, né, com as fixações adequadas. Então essas orientações quanto aos cabos, né, tem que fazer essas verificações para o correto funcionamento do trabalho. Outro ponto importante, assegure-se de que a área ou o raio do giro do guindaste esteja sempre livre, foi o que eu falei para os senhores. Esse local de trabalho tem que estar sempre isolado ou sempre livre. Ah, Danilo, eu trabalho com guindaste de 200 e poucas toneladas, a arte dele abre aqui quase 100 metros e não tem como fazer uma sinalização adequada. É preciso de uma comunicação de uma forma que todos que estejam próximos tenham conhecimento, ou terceiro. Se você está fazendo uma manobra próximo de uma área urbana, do perímetro urbano, com grande circulação de pessoas, é importante que o terceiro saiba desse trabalho. E as pessoas estejam ali todas no mesmo propósito, né? Se vai fazer um içamento de carga, tem que ser assegurado que as pessoas estejam todas sabendo da operação e que tenha sinalização, senão é impossível fazer uma atividade nesse sentido com segurança. Nunca gire a carga sobre o pessoal do solo, né? Antes de começar qualquer levantamento, assegure de que não há ninguém dentro da área de trabalho. Então, de uma forma de controle, só sinalizando que é uma questão mais adequada. Não permita a presença de pessoas sobre a carga, quando a mesma estiver sendo levantada. Antes de engatar a ré, né, esteja seguro de que não há ninguém atrás da máquina. Sempre que for possível, peça auxílio a um sinaleiro. Aqui é importante porque os equipamentos, principalmente de guindaste, eles são muito enormes, né? E às vezes a pessoa não tem a visibilidade completa, né? Das manobras. Então necessita que alguém esteja ali para ajudar, um auxiliar, um sinaleiro para esse tipo de manobra. Quando descer da máquina, desça normalmente. Pule somente em caso de emergência. Eu coloquei essa imagem aqui, vocês podem perceber que na cabine de manobra do guindaste aqui, do seu braço mecânico, tem uma certa altura. Normalmente, aqui do lado dessa cabine tem um acesso, um ponto de acesso, tem uma escadinha, salvo engano, com 4 ou 5 degraus aqui para o operador chegar até a cabine. Mas, como indicação e orientação de segurança, só pule em caso de necessidade. Né? De repente o guindaste esteja ali em desequilíbrio, começou a ventar muito, está vendo que o guindaste vai tombar, e a única forma de você sair daquele equipamento o mais rápido possível é pulando. Aí você pode pular. Porque às vezes você pode estar pulando ali e acabar torcendo o pé ou acabar se machucando, porque aqui é uma altura considerável. Aqui deve estar dando aqui mais ou menos 1,40 m, mais ou menos até a cabine. Então é bem significativo. Não permita caronas ou que alguém suba ou desça de uma máquina em movimento. Nunca saia da máquina quando a carga estiver suspensa. Se você tiver que deixar a máquina, abaixe a carga no solo e pare o motor antes de sair da cabine. Então isso é muito importante, né? Não pode deixar a carga suspensa. Se tiver, o tempo começou ruim, tá? Começou a ficar ruim, não tá sendo mais adequado. Então tem que ter um planejamento.
Em tempo ruim você não vai fazer esse tipo de operação. Começou a chover, começou a ventar muito, pare o que está fazendo, né? E interrompe as atividades nas condições que não favoreça o trabalho. Eu sei que aqui eu estou trazendo as orientações de guindaste, eu coloquei aqui uma imagem de um trator com alguns funcionários em cima, mas a orientação também é válida para esse outro tipo de equipamento. As máquinas e equipamentos presentes no canteiro de obra, locais de manutenção, mineração, pavimentação, são equipamentos que não são destinados, né, para carona. Existem os carros específicos, né, com bancos, com assentos, com cinto de segurança, e não pode dar carona, né, nesse tipo de equipamento. Aqui, continuando ainda no contexto do trabalho com guindaste, sobre a parte de içamento de cargas. Aqui nós temos uma forma errada, né, que é usada uma lingada com as hastes de forma inadequada. Aqui nós temos a maneira correta. Os ganchos da lingada devem estar uh, voltado para o lado externo, né? Então a forma correta de se utilizar a lingada é dessa forma. Aqui nós temos outro detalhe importante: não efetue içamento enquanto o estropo não estiver totalmente fixado. Então, enquanto você tiver algumas pontas soltas, algo que possa impedir, né, o bom funcionamento do içamento, isso de alguma forma pode trazer alguma complicação para quem esteja no trabalho, isso se torna um risco, né? E a forma certa: fixe as pernas não utilizadas na operação. Então, não pode ter alguma ponta solta no momento que vai posicionar esse equipamento, ou pode agarrar em algum local e acabar complicando o içamento perfeito da carga. Aqui nós temos outros içamentos de cargas, né, os métodos corretos da movimentação, o tipo de amarração. Aqui nós temos na primeira imagem a utilização de uma régua. Aqui nós temos uma amarração com a utilização de cinta, né? Aqui nós temos uma outra amarração aqui final aqui com o uso de manilha. Enfim, temos várias amarrações, daí os métodos corretos dessas amarrações. E aqui nós temos, né, os meios irregulares de amarração, que isso é muito comum, tá? Muita falta de preparo no momento da amarração desses equipamentos, principalmente por pessoas com falta de experiência, né, que fazem utilização de amarrações inadequadas que pode comprometer no momento do içamento da carga. Aqui continuando, eu tinha mencionado para os senhores que algumas peças elas já existem olhares, né, para fixação de carga, mas não é todas, né? Tem alguns casos que você tem que procurar o centro da gravidade no momento da amarração, seja um fecho de tábua, seja pontaletes, placas, enfim, tem vários equipamentos também que não possuem locais específicos de amarração, que isso envolve experiência, envolve noção de espaço, peso do equipamento, né, noção de amarração para que possa ter um trabalho com eficácia. Nós temos aqui alguns demonstrativos de como fazer algumas amarrações. Aqui nós temos primeiro, nós temos uma roldana, né, fazendo uma amarração aqui na sua envolvendo aqui parte da roldana, né, uma forma adequada de fazer a amarração. Aqui um fecho de tábua usando uma régua com duas cintas. Aqui nós temos uma lingada com duas pontas pegando alguns madeiretes. Aqui nós temos outra lingada também usando para içar, salvo engano, acho que é umas peças metálicas. Aqui nós temos parte de uma adutora ou de uma manilha. Enfim, nós temos vários aqui vários exemplos de amarrações que pode ser seguido, tá? Como orientação de amarração para cargas diversas, né? E é importante, voltando a frisar aqui, o auxiliar, o sinaleiro, ou seja, alguém que esteja dando um apoio no momento da amarração, tem um pouquinho de experiência ou noção, né, de questão de gravidade, de amarração, de métodos adequados para fazer o içamento da carga segura.
içamento de cargas, nós continuamos aqui com mais algumas outras amarrações, né? A amarração em forca, né? Método de forca, que você pode fazer também, e a amarração em cesta, né? Outros métodos de amarrações. Então, eu volto a repetir, tem alguns equipamentos que não tem olhar e içamento que requer essa malícia, né? De um método de amarração segura. E sempre lembrando que para amarração é também adequado que você coloque um cabo, né, de apoio para que você possa guiar em algum momento, na hora que esteja no posicionamento, de posicionar essa carga em determinado lugar, para que você não se aproxime, né, desse equipamento, você faça uso, né, de uma corda ou de um cabo auxiliar para você manter a distância da carga. Aqui nós temos os cuidados, né, os cuidados básicos com cargas suspensas, né? Aqui nós temos a primeira recomendação: mantenha-se afastado dos escropos, né? Quando os mesmos estiverem sendo puxados sob a carga. Tem que ter muita atenção, né? O vento poderá balançar a carga, causando efeitos desastrosos, com certeza. Vento, né? Ou qualquer outra condição adversa. Pode ser um risco no momento que esteja içando uma carga. Destrua os dispositivos e acessórios de carga que apresentem avarias antes de jogá-los fora. Eles podem ser usados por pessoas não avisadas dos perigos ou das avarias, né? Isso é muito comum. Cintas, alguns equipamentos que o próprio operador já identificou que não esteja mais próprio para o uso, ou técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, né? Descarte esses equipamentos de uma forma que não possa ser utilizado. Então vamos lá, senhores. Continuando aqui, após vocês terem visto essas cenas trágicas aí, mas vamos se atentar aqui às nossas orientações para que isso nunca possa ocorrer. Ao levantar e movimentar cargas operando guindastes, lembre-se de determinar o peso de todas as cargas, instalar indicadores de peso no guindaste, verificar a amarração das cargas e dos estropos, conferir as condições ambientais, é importantíssimo isso aqui também, observar a velocidade do vento, né, quando for manusear as cargas, ficar atento ao movimentar a carga ou lança do guindaste próximo de equipamentos elétricos energizados, né, principalmente fios aí de alta tensão, reconhecer os fatores que possam reproduzir a capacidade do guindaste e dos estropos, né? Aprumar a carga a ser movimentada, evitar que a carga fique balançando, né, em pêndulo, em formatos, né, que possa desestabilizar o guindaste,
ou via tocar em algum local, né? Acaba machucando também as pessoas, ou provocar um acidente, enfim. Usar proteções nas arestas para evitar, né, avaria nos estropos. Não deixar o estropo exposto a intempéries ou produtos químicos e evitar arrastar o estropo por baixo da carga, isso aqui também é muito importante, e manter o estropo afastado das operações de corte, soldas elétricas, enfim, para você manter, né, os seus cabos aí com boas condições. Aqui agora, senhores, nós temos os clips, né, que são peças em estojo no formato de U e com corpo estriado para o assentamento do cabo, né? Lembrando sempre que esses clips têm eficiência máxima de 85% nos pontos de ruptura dos cabos e tem que ter muito cuidado em relação às irregularidades, né, que isso pode ser provocada, né, corrosões, desgastes, fadigas, roscas avariadas, enfim, é o que pode estar ocasionando aí nesses clips, ok? Lembrando sempre, para que você possa fazer uma boa amarração desses clips, eu trouxe aqui uma figura ilustrativa de uma forma correta de você fazer a clipagem para a emenda de um cabo, né? Ou então para montar seu ponto de ancoragem. Aqui tem um primeiro passo, você coloca sempre o U virado para o lado que fica a ponta, né, do cabo, ok? No segundo passo aqui, você pode colocar já a princípio essa semi-argola aqui para que o cabo não possa ser quebrado e facilitar no seu momento da amarração ou envolver num local que não possa comprometer a estrutura do cabo. Lembrando sempre que para uma amarração perfeita requer-se no mínimo 3 clips, né? Aqui tem um demonstrativo de como é essa amarração para ficar boa, né? Aqui tem mais 4 imagens mostrando o que é certo e o que é errado, né? Nós temos a primeira imagem aqui como certo, nós temos a segunda aqui, que são os clipes virados para outra direção, né? Da perna mais curta, que não é desse jeito a amarração, então fica errado, né? Aqui nós temos uma imagem aqui da emenda do cabo, como pode ser feita, e esse outro tipo de amarração aqui também que não pode ocorrer, ok? Vocês podem perceber que os sentidos dos clipes são os mesmos, tá? Dos 3 clipes. É muito comum você observar algumas amarrações que as pessoas colocam o sentido de um clipe para um lado, um clipe para o outro, fala que tem mais eficiência, mas essa não é a recomendação correta, ok? Então, pegue aqui, grave bem quando você tiver que fazer alguma pontos de ancoragem ou alguma amarração de cabo, para que vocês coloquem nessa posição correta, ok? Cabos de aço. Vamos tratar agora sobre os cabos. Há uns 7 slides anteriores eu mencionei sobre cabos, mas não adentramos muito em relação aos mesmos. Eu mencionei só em questão de no momento que for içar cargas, tem que evitar que ele fique emaranhado, né, ou que ele acabe embolando, ou você envolver esse cabo nas suas cargas, né, mas nós não adentramos um pouquinho mais profundo sobre esses equipamentos. E agora iremos tratar algumas coisas aqui importantes relacionadas aos cabos de aço. Os cabos de aço são um dispositivo de relevada importância nas operações de movimentação de carga, devido à sua resistência à tração, flexibilidade e menor peso, tendo a vantagem de apresentar um desgaste gradativo, alertando o usuário para a sua substituição. Então é muito comum, no momento que você está utilizando o cabo de aço, né, alguma das suas partes começarem a se soltar, né, ou de alguma forma ou de outra eles ser amassado, né, ou ele está quebrando, ou tá com algum tipo de corrosão, e você conseguir fazer essa identificação para que você possa fazer a substituição do mesmo. Os cabos de aço são formados por pernas e essas por fios. As pernas dos cabos são entrelaçadas, cobrindo a alma do mesmo, né? Aqui na imagem nós temos aqui a alma, né, do cabo de aço, né? E a outra estrutura envolvendo, né, a sua alma na sua constituição do cabo. E lembrando, outra coisa muito importante aqui, os cabos de aço do mesmo diâmetro
tem capacidade de cargas variável, conforme condição de utilização. Então, é muito comum, né, ter um cabo da mesma espessura com capacidade, né, de cargas diferente. Então é importante, porque não adianta você às vezes olhar um cabo com uma determinada espessura, você logo julgar, nossa, esse cabo aqui tem uma resistência, sei lá, muito top. Esse cabo aqui vai servir para atender isso e aquilo. Não, mas é interessante que você olhe, né, a recomendação do fabricante, né, e da sua capacidade. Tem que se atentar a esses detalhes, ok? Cabos de aço. Aqui iremos tratar algumas partes importantes sobre o cabo de aço, né, que é o seu comportamento, sobre a costura, sobre a corrosão, né, sobre as gaiolas, sobre as dobras, sobre amassados, que acontece muitas das vezes com os cabos e as atenções que devemos ter em relação a isso. Outro fator muito importante. Danilo, meu cabo foi amassado, eu posso substituir? Não, eu tenho que substituir, é obrigatório substituir? Ah, não, meu cabo formou uma gaiola, eu já tenho que substituir? Cara, depende. Isso é muito relativo, tá? Tem recomendação que você já faça a substituição de imediato e tem outros casos que ainda você ainda consegue fazer a utilização desses cabos, ok? Então iremos estar pontuando aqui alguns trechos e os senhores perceberão em relação a esses detalhes. Sobre a costura. A seção de costura do cabo de aço deverá ser eliminada. Aqui nós já temos um detalhe muito importante, né? A seção de costura dos cabos de aço deverá ser eliminada quando forem encontrados fios partidos ou gastos, pernas soltas, acessório com trinca ou desgaste acentuado. Então aqui nós já temos um fator muito importante. Sempre que for identificado esse tipo de costura, né, ela tem que ser retirada. O cabo de aço deverá ser substituído sempre que forem encontrados pernas esmagadas, achatadas e mordidas, ok? Então aqui nós já temos aqui sempre, olha só o detalhe, o cabo de aço deverá ser sempre substituído quando for encontrado pernas esmagadas, achatadas ou mordidas, né? Saca-rolhos. Quando a deformação atinge no ponto desfavorável um desnivelamento superior a 1/3 do diâmetro do cabo, este deverá ser substituído. Outro ponto aqui importantíssimo, né? Sobre a nossa corrosão, deverá ser substituído o cabo quando for observado um estado de corrosão acentuado. Ou seja, aqui já está dizendo uma proibição, mas aqui já comporta, né, alguma exceção, né? Quando for observado um estado de corrosão acentuado, né? Quanto à protuberância, né, da alma, o cabo de aço deve ser mantido, desde que seja removido parte irregular. Então, tem alguns casos que você vai encontrar aqui nos cabos de aço que você consegue fazer uma substituição, né, ou você tirar parte daquele cabo que esteja com defeito, né, para que você pode continuar fazendo a sua utilização. Gaiolas, né? O cabo deve ser mantido desde que seja removida a parte irregular. Eu trouxe uma gaiola aqui, senhores. A imagem que está um pouco preto e branco, então não dá para perceber bem direitinho o comportamento dessa gaiola, né? Às vezes você olha para a imagem e fala, nossa, não vou conseguir utilizar esse cabo. Mas você consegue perceber, né, que às vezes no momento de uma tração ou de um recolhimento, ele cria essa gaiola, mas não é uma gaiola onde tenha partes muito esmagadas, né, ou com partes de ferrugem, né? Se você percebe que esse cabo está com muito defeito, ele não tem como ser utilizado. Mas se ele só formou uma gaiola ali no momento de recolher aquele cabo, enfim, ele ainda pode ser utilizado. Não houve dano, né, nesse cabo. Tá? Então, em alguns casos, você ainda pode fazer a utilização. O destrancamento de perna. O cabo poderá ser mantido, desde que seja removido partes regulares. Outra coisa também muito importante, né? Verificou esse tipo de situação, se você fizer a retirada ou remover
as partes irregulares, você ainda consegue fazer a utilização desses cabos, ok? Em relação à dobra, o cabo poderá ser mantido, desde que seja removido parte irregular. Outro ponto também muito importante. Às vezes provoca-se uma dobra junto com esmagamento, né? Ou com alguma outra avaria que você identifica que aquele cabo realmente não tem como ser utilizado, né? Aí você o substitui. Cabos de aço que sofreu esmagamento devido ao enrolamento, né? O desenrolamento no tambor. Aqui tem uma imagem, né? De um cabo de aço que foi utilizado, né? Normalmente esses cabos, né? Eles acabam sofrendo algum tipo de fadiga, né? E é importante identificar essa fadiga ou esses amassamentos em relação a estar enrolando ou desenrolando os tambores, né? Em alguns casos você tem realmente que fazer a substituição desses equipamentos. Continuando aqui, senhores, eu trouxe aqui mais 3 imagens, uma sobre um cabo quando ele sofreu um amassamento, né? E outra aqui quando ele teve uma ruptura, ok? Cabos que sofreu amassamento e tomou a forma espiral, motivado por um enrolamento desordenado em um tambor de pequenas dimensões, cargas elevadas e passagens por um sistema múltiplos de polia, né? Então aqui é o comportamento do cabo, né, quando ele sofre esse tipo de situação. Aqui nós temos a ruptura, né? Ruptura de cabo de aço que soltou de uma polia ou ficou dobrado, preso no eixo da mesma, né? Esse é o comportamento aqui e é representado por essa figura, né? A ruptura, como é que o cabo fica, né, após ser rompido. E aqui nós temos também, senhores, a manilha de carga, né? A manilha de carga ela é formada por duas partes, né? Pelo corpo, o corpo pelo pino, né? Não tem mais outra coisa a não ser esses dois componentes, né? Facilmente desmontável, né? E utilizada para fixação de carga. A capacidade de carga, lembrando essas manilhas, né, poderão ser variáveis conforme as suas dimensões. E outro fator muito importante, caso ocorra irregularidade, deformação, desgaste igual ou superior a 10% de diâmetro, né, do diâmetro, deve ser substituída, tá, de imediato. O ideal sempre que você for utilizar esse tipo de manilha também é que você faça a volta, né, dela. Quando você chegou ao limite aqui do pino de fazer o seu travamento, você dá uma folgadinha um pouquinho, porque no movimento da carga, né, ela vai apertando, apertando, e às vezes quando você vai tirar, fica um pouco complicado. Então, recapitulando aqui, senhores, rapidinho, para a gente fechar esse contexto do cabo, para ver se vocês entenderam essa informação. Existe momento em que o cabo tem que ser substituído. E quais são esses momentos, Danilo, que eu tenho que substituir o cabo? Quando ele sofreu uma espécie de esmagamento, né? Ou eles forem achatados, ou eles forem mordidos. Esses 3 casos, você tem que substituir o cabo. Beleza, Danilo. E eu posso utilizar esse cabo ainda? Pode. Quando que eu posso utilizar esse cabo ainda? Quando ele sofreu alguma corrosão que não foi muito acentuada, né? Quando ele sofreu uma protuberância na alma, né? E você faz a substituição dessa parte. Ou quando ele tem uma gaiola e essa gaiola ele não foi partida em nenhum local, ele apenas no momento que você tracionou ali ou fazendo seu recolhimento, ele desenvolveu essa espécie de gaiola, você ainda pode fazer a utilização, ou quando acontece uma dobra nesses cabos de aço, ok? Lembrando, cabo de aço ele pode ter uma mesma dimensão e ter capacidades diferentes. O ideal é que você sempre utilize o cabo de aço especificado pelo fabricante, ok? E sempre analisar em relação à carga que você está içando. O ideal é que o cabo tenha sempre, né, uma capacidade bem a mais superior que a sua carga, né? Óbvio. O mesmo serve para a questão dos travamentos, né? As travas, né? Sempre a recomendação para a trava é 2:1, né? E é isso, senhores. Prestem bastante atenção nesse momento que vocês estejam fazendo serviço com cabo, né? Preste bastante atenção. Tem alguns acidentes envolvendo cabo de aço, mas eu não trouxe aqui para os senhores. Mas vamos deixar esse lado de acidente
para outro momento. Mas é isso. Prestem bastante atenção, tomem bastante cuidado em relação à utilização de cargas suspensas. E agora iremos dar continuidade na parte de empilhadeiras. Eu vou trazer algumas recomendações aqui e faremos a nossa conclusão do nosso curso.